Bom dia, eu sou a professora Mariana Lima e hoje irei dar continuidade ao assunto sobre os Estados Unidos, tá certo? Então, inicialmente, eu elenquei o tópico da conferência, a Constituição, e elenquei alguns subtópicos que irão nos ajudar na discussão. O primeiro nos mostra que durante a guerra contra a Grã-Bretanha, no caso contra a Inglaterra, os 13 novos estados se organizavam em torno de um único governo, ou seja, eles não eram mais isolados, eles precisavam e dependiam de um único governo. Essa união estabelecida ocorreu pelos artigos de uma confederação que começaram a construir, que mais tarde desdobrou na Constituição. Foram aprovados em 1777, como vocês podem ver, e, claro, esses artigos ofertaram mais autonomia aos estados que foram comandados pelos poderes do Congresso. Houve uma dificuldade para unificar as colônias, porque não foi algo fácil. Vamos unificar as 13 colônias e tudo bem. Não, as colônias elas tinham diferenças entre si e acabou que isso dificultou essa união. No ponto, nós conseguimos ver que a Constituição conhecida foi concluída em setembro de 1787 e foi um modelo federativo. O próximo tópico que eu vou falar é sobre construindo a nação estadunidense, no caso. O primeiro tópico que eu elenquei foi: a Constituição surgiu com o propósito de afirmar e proteger o direito dos cidadãos estadunidenses. Ou seja, a Constituição surgiu realmente para proteger os direitos que os estadunidenses têm perante a lei. O próximo tópico fala que no século XVIII, cidadãos eram apenas brancos, livres e que atuavam politicamente na sociedade. Mulheres não eram consideradas cidadãos, negros não eram considerados cidadãos, então vocês já percebem essa disparidade daí. Os estados do norte tinham interesses diferentes dos estados do sul, ou seja, não casava essa união entre as 13 colônias. Não havia sentimento de identidade nacional, eles tinham um sentimento repartido, não tinha aquela questão de união como deveria se ter. Por isso, ocorreu tensões políticas e econômicas no país, e principalmente entre os estados do norte e os estados do sul. E a escravidão persistiu. Não foi porque ocorreu a independência dos Estados Unidos que essa escravidão acabou, não. A escravidão continuou. E aqui, as minorias esquecidas. Aí o primeiro tópico mostra que para os povos nativos a independência significou mais invasões em suas terras. Ou seja, para os povos nativos essa independência dos Estados Unidos não serviu de nada. Foi ainda pior. Houve uma condição de vida dos negros mantida, ou seja, os negros continuaram sendo escravizados. Parte do sul dos Estados Unidos perpetua até hoje a pobreza e discriminação, porque o sul dos Estados Unidos era basicamente constituído por negros, e esses negros até hoje sofrem com discriminação e com problemas econômicos em seu país. E o último dado que eu trouxe mostra que, dados de 2016, a média de salário do negro é 10 vezes menor do que a do branco nos Estados Unidos. Então, a gente percebe uma grande disparidade apenas pela cor em uma nação tão diversa, em uma nação que tem tantos imigrantes. Então, hoje eu queria conversar isso com vocês, mostrar essa questão da desigualdade nos Estados Unidos, da discriminação racial que se perpetua até os dias de hoje. Então, obrigada pela atenção e em breve nos veremos, tá certo? Grande abraço.